Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Pretas, um espaço de diálogo, representatividade e fortalecimento da nossa voz preta. Eu sou Débora Francisca e é com muito orgulho que conduzo esse programa feito para ecoar histórias reais, potentes e transformadoras. O tema de hoje é Direito Previdenciário e Violência Obstétrica na Comunidade Negra. Assuntos urgentes que precisam ser discutidos porque impactam diretamente a vida, a dignidade e a saúde da população. E para esse papo tão necessário, temos a honra de receber a advogada Maura Campos, referência na luta por direitos sociais, defensora incansável da justiça e também escritora, que leva sua vivência e conhecimento para além dos tribunais, inspirando muitas mulheres. Fica com a gente, porque o Talk Pretas de hoje promete informar, sensibilizar e, acima de tudo, fortalecer a luta por respeito e direitos. Maura, se apresente um pouco para o pessoal. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Maura Campos Domiciana, advogada da União e advogada previdenciarista. Também trabalho com violência obstétrica e crimes raciais. Estou lisonjeada pelo convite para participar desse evento tão importante para a comunidade preta e as brancas também, e estou à disposição de todos vocês. Nosso programa que tem a honra de receber você, Maura. A gente queria saber, como é que você começou sua trajetória na advocacia? Como é que começou tudo isso? Toda essa história? Bom, a minha história começou há algum tempo atrás, que eu sou uma mulher preta, pobre, periférica, do interior do estado de Goiás, vim de Jataí para estudar. A minha primeira opção era fazer medicina, mas descobri cedo que era impossível, porque filha de lavadeira e pai que trabalhava na roça por dia, não podia de jeito nenhum me sustentar. Então fui procurar um curso que eu pudesse trabalhar e estudar. E aí a opção segunda foi o direito. E aí foi uma jornada bastante grande e profícua. E ao terminar o curso, prestei um concurso, fui para Brasília, trabalhei por lá 7 anos. E quando criou a Advocacia da União em Goiás, eu vim para a Goiânia e aqui estou para a honra e glória de mim e da minha família. E quais foram os desafios que você enfrentou durante esse tempo? Você disse que fazia faculdade, trabalhava, o que você passou? As dificuldades foram muitas, porque eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, então, e aí chegava em casa, saía às 6 horas de casa, que fazia faculdade na Praça Universitária, e ao chegar à noite, em casa tinha que arrumar a cozinha, que ficou a mesa posta, né? Arrumava a cozinha e tinha que estudar, não dormia antes das 2 horas da manhã, porque eu tinha que estudar e tinha que trabalhar. Então, essa foi a minha trajetória durante 5 anos de curso. E depois? Você tem alguma história marcante que você passou durante esse tempo sendo advogada? Bom, como advogada, a gente pensa que melhora a vida como preta, mas não melhora, porque em qualquer lugar que você chega, a sua cor chega primeiro, para depois eles querer saber da sua competência. É verdade. E aí, então, foi muitos desafios, muita
passar entrar num lugar e aí perguntar o que é que você quer, não o que a doutora quer. Aí sentar numa mesa de audiência, o juiz perguntar quem era eu, sentada num local que era destinada a advogado, porque na sala de audiência tem os lugares marcados, do juiz, promotor, advogado, as partes e as testemunhas. Se eu estava sentada no lugar de advogado, ele não tinha que me perguntar quem era eu, que eu era advogado. Mas isso e várias outras coisas aconteceram como sendo uma advogada negra, de você entrar num estacionamento com uma mulher branca e a mulher branca passar e eu ter que mostrar a minha carteira, identificar se eu era ou não advogada. Mas isso não me esmoreceu, porque eu já sabia desde muito que a vida da população negra não foi, não é e não será fácil. Então, não adianta você ficar chorando, porque a nossa sociedade foi construída assim, para um grupo todo, para o outro grupo, as migalhas. E aí, quando você pensa que você está num patamar melhor, as pessoas acham, ainda te perguntam, como você chegou até aqui? Como se fosse uma coisa absurda, que eu estou num lugar que não era para eu estar. E aí, isso acontece até hoje. E, doutora, como é que você lidava com isso? Como é que você lidou com esses pequenos detalhes que você falou, essas pequenas coisas que você apontou ao longo da sua trajetória? Bom, a invisibilidade é uma coisa presente no meio da sociedade preta. Então, eu já sabedora disso e já acostumada, teria que fazer de conta que era natural, mesmo que você chorasse por dentro, mas você tinha e tem que seguir em frente. Não tenho outra. Às vezes, em certos lugares, você ia para o banheiro, chorava, lavava o rosto, punha um sorriso e vinha continuar o que você tinha que fazer. Então, e às vezes de pessoas achar que podia te comprar para você fazer o que não deveria, né? Então a gente tem que estar sempre atenta, porque senão você cai em alguns deslizes e é que depois fica difícil para você provar que você não fez, que você não sabia. Mas como você é advogada, não sabia, você tem a obrigação de saber. Claro que não é saber tudo, mas na área do direito você tem que saber quase tudo. Então a gente tem que ficar alerta o tempo todo, você não descansa. Eu estava vendo um vídeo esses dias que era um filme e aí colocaram, tipo, o gerente lá da loja, da empresa, colocou uma menina, uma bebezinha, tipo, não tinha nem 2 anos, branca, dentro do elevador. E aí os caras pretos, eles chegavam assim na reunião e falavam, não, gente, me desculpa, eu tive que subir as escadas porque eu não podia ficar no elevador sozinha com a criança. Ai, e tipo assim, de 10 pessoas, as 4 pessoas pretas que estavam na reunião chegaram atrasadas porque tiveram que subir a escada para não ficar sozinha com a menininha branca, loira, dos olhos azuis. E assim, nos comentários o pessoal, tipo, mas isso é verdade, porque se pegassem essas pessoas assim, junto e sozinho, já ia dar o maior problema. E uma coisa que a gente tá até debatendo, né, conversando assim, que você falou antes de começar, que você falou assim, que
as pessoas brancas, quando vão ser presas, é sempre um problema mental, é sempre um tratamento que tá fazendo, uma justificativa, e para as pessoas pretas não. É porque é louco, é porque fez errado, é porque, nossa, olha a vítima, meu Deus. O que você acha disso? Infelizmente é assim. O assassino branco e endinheirado tem sempre a desculpa de que está fazendo tratamento psiquiátrico. O preto não precisa ser assassino, só suspeita, ele já é encarcerado. E para ele provar que ele não fez nada, que ele não é aquele bandido, igual aconteceu no Rio de Janeiro, que ele estava saindo do trabalho e o ônibus estava chegando. E ele correu para pegar o ônibus. E aí tinha tido um assalto minutos antes, o policial atirou nele porque ele estava correndo, porque era preto e correndo, tarde da noite, só podia ser o assaltante. Realmente. Então, essas coisas acontecem demais da conta. Ele não fez nada, mas sempre cai em cima da pessoa preta. Tem até uma música que é assim, que é um cara contando, tipo, é como se fosse uma recitação de poesia em formato de música. E aí, ele assim, a mãe liga pro policial e pergunta, mas o que meu filho fez? E aí, o policial responde, ele cantando a música, né? Que o policial responde, não, é que ele é preto demais, fala demais, tava correndo, é tudo demais, então pra mim não dá mais, então tem que prender. E é realmente isso. É isso que acontece. Por exemplo, tem um filme também, você falando da menina branca dentro do elevador, mas essa foi numa praça. Coloca uma menina branca e aí todo mundo que passa vai atrás dessa menina para saber cadê a mãe, o que ela está fazendo ali sozinha, por que ela está ali sozinha. Troca, põe uma menina preta, todo mundo passa, ninguém, não apareceu para ir falar com essa menina. Então, a gente vê que a situação do negro até hoje é difícil, mesmo sabendo que as pessoas negras que construíram essa nação com suor e lágrima e sangue. E você já pegou algum caso em relação a isso? Algum, assim, não sei se é da sua área, mas você já pegou algum processo que tem relação com essa discriminação? Olha, eu não faço a área criminal. Eu não trabalho com a área criminal. Porque eu acho que eu não daria conta de ver uma situação dessa e não me envolver. Então eu prefiro ficar com a área previdenciarista, que eu também sei que tem muita coisa errada, como nós vimos o INSS, o buraco por onde saiu muito dinheiro dos aposentados, das pensionistas, né? Então saiu muito dinheiro e até agora está começando a devolver para alguns, mas essas pessoas têm que dizer que não autorizaram o desconto. Mas não precisaram elas autorizar para descontar que o dinheiro saiu. É verdade. Então, na Previdência área também tem muita coisa horrível, mas eu acho que é menos do que na criminal. Eu não daria conta de trabalhar com esses assassinatos, trabalhar com drogas. Sim. Não daria conta de trabalhar com tráfico humano. Eu acho que eu não daria, então eu nem
me Assim, enveredei por esse caminho. Assim, a maioria dos advogados que não são criminalistas sempre falam isso, né? Ai, não sei se eu daria conta, ai, não gosto dessa área. Mas realmente é muito, muito pesado, né? Pois é, eu não daria conta de defender um pedófilo. Realmente. Não daria. É complicado. E além de advogada, você também é escritora. Como a escrita entrou na sua vida? Como é que você começou? Bom, eu sempre tive vontade de colocar no papel algumas coisas da minha vida, da minha infância, da minha trajetória. E a primeira vez que ocorreu foi quando eu fazia parte da Comissão de Igualdade Racial da OAB e era representante da OAB no Conselho Nacional. Aí a presidente reuniu um grupo e falou que nós íamos, o que a gente acharia de escrever a respeito das dificuldades da advocacia preta. E aí eu topei na hora. Né? E aí escrevi um artigo, né, que gostei muito. E aí depois a Frances Telles também convidou para fazer um livro. Eu escrevi 2 artigos, 2 livros diferentes. Então, quer dizer, eu tenho 3 artigos em 3 livros diferentes. E não, ela me convidou para fazer o deste ano, mas como eu sou mestranda e estou na reta final de apresentar a minha defesa, aí eu fiquei de fora, mas no próximo não ficarei. É muito bom, assim. Eu li, assim, por alto os livros, assim, e a gente sabe que fala sobre essa inclusão e essa força da mulher preta como um todo, né? Fala sobre se realmente o quanto a mulher tem que ser forte e o quanto a mulher preta tem que ser forte também. E é muito bom ver as autobiografias das pessoas. Eu li a autobiografia da minha mãe, da minha tia, e assim, é muito... assim, mesmo que você não conhece a pessoa, você tem uma empatia com a pessoa que tá falando ali, porque realmente a maioria ali passou por dificuldade e não é porque escreveu que vai deixar de passar. Então, assim, passou por várias questões raciais e não é porque escreveu que vai acabar, mas a gente tá aqui, né, lutando para que acabe, né, escrevendo mais e falando mais sobre, para que realmente tenha uma mudança. Eu sou daquela pessoa otimista, que aí eu até uso uma frase do Martin Luther King, que eu tenho um sonho, que há de haver um dia que as pessoas serão julgadas pelo caráter e não pela cor da pele. Porque hoje, infelizmente, as pessoas são julgadas pela cor da pele. Se é negro, já é preguiçoso, já é vagabundo, não gosta de estudar, né? Então, aquela pessoa já vem marcada para morrer. Qualquer falta de desrespeitos, qualquer modo de tratar, tá bom. Ele é negro mesmo, não precisa ter cuidado com ele, não precisa ter empatia com ele. E os negros trabalharam e trabalham para construir. Você passa em uma obra, a maioria dos trabalhadores são negros, mas o administrador, mas o arquiteto, mas o gerente de obra, mas o engenheiro, não é. Não é. Realmente. Porque é uma dificuldade para as pessoas entenderem que ao negro só falta oportunidade.
E com as cotas, claro que tem melhorado bastante. As cotas têm empretecido as universidades, mas não basta só formar, eles precisam trabalhar. E depois, para conquistar uma vaga no mercado, também é difícil, né? Eu vi até um post de uma mulher falando: eu fui ao médico e me apareceu um médico preto. Eu não vou consultar com ele, porque ele entrou pelas cotas e quem entra pelas cotas não estuda. Então eu não vou me submeter a isso. Quer dizer, quem entra pela cota é quem mais estuda? Não estou entendendo. Oh, pois é, mas no imaginário dela, quem é negro não tem competência. Realmente, e nós negros precisamos estudar, se já sabemos, estudar mais e mais. E como que suas vivências influenciou o seu olhar profissional? Como é que você vê que as suas vivências, a sua trajetória influenciou no seu olhar profissional? Olha, porque como mulher preta, pobre, periférica, que começou a trabalhar quase quando nasceu, né? Já começou trabalhando. Então, eu era muito observadora. Eu lembro da minha primeira observação foi quando eu comecei a trabalhar. E aí eu via na minha casa que não tinha nada, a diferença era chão batido, as paredes de adobo, que você encostava, sujava. E aí fui para a casa da patroa e era tudo diferente, tudo limpinho, né? Banheiro dentro de casa, na minha casa nem banheiro tinha, né? Aí eu já comecei a observar por que lá era assim e lá na minha casa era assim. E comecei a questionar. E aí questionava o irmão mais velho. Porque é assim. Eles também não tinham resposta e eles também não tinham tentado para isso. E aí descobri logo cedo que eu tinha uma possibilidade de melhorar de vida, que era estudando. Sim. E bastante. E aí ouvi muito, para que você vai estudar, porque você não vai passar disso, vai gastar seu tempo à toa. Eu não respondia, mas respondia para mim. Vou fazer minha caminhada. Se eu vou chegar até onde eu quero, não sei. Mas ficar parado é que eu não vou. Não é opção, né? Ficar parada não era opção. E seus pais te apoiaram nessa trajetória? Não, apoiava dando conselho, mas minha mãe era lavadeira. Financeiramente, não tinha. O meu pai trabalhava nas fazendas por diária. Também não tinha dinheiro para... Eles me auxiliaram só na conversa, né? Mas financeiramente eles também não tinham. Eu tive que me virar sozinho, passando os trancos e barrancos. Quando eu terminei o direito, antes de fazer o concurso público para a União, eu estudava com o presidente da Câmara de Goiânia. E aí eu pedi ele um emprego. Aí ele relutou um pouco, mas me deu. Então, quando era às 3h, eles davam de lanche um copo de leite desse americano e um pãozinho, né? E o que eu fazia? Tomava o leite, o pão eu enrolava no guardanapo, punha na sacola para comer à noite na faculdade, porque era a única comida que eu ia ter. Meu Deus. E aí, minha filha, isso foi muitos anos. Aí, depois eu passei no concurso federal e aí melhorou um pouquinho. Você fez faculdade
de Direito na UFG. Na UFG. Na UFG. E hoje eu colaboro com a UFG nas comissões de heteroidentificação. Eu colaboro lá porque eu acho que é muito importante você ajudar a aprimorar, né, essa identificação. Não, claro que algumas coisas passam, mas a gente procura cercar o máximo a entrada de pessoas que não têm direito àquelas cotas. Tanto é que eu estava vendo um debate esses dias falando sobre as cotas raciais e o argumento do cara foi simplesmente: não deve ter cotas raciais porque é discriminação com a pessoa preta ela ter que passar por uma bancada para a pessoa decidir se ela é preta ou não. E eu, gente, a bancada existe para os brancos não tirar proveito do que os pretos têm. Porque isso foi até uma coisa que foi discutida nas redes sociais, porque um cara lá do BBB foi lá pra praia, pegou um bronze e foi na bancada se declarar preto, né, se declarar como pessoa negra e passou na cota, sendo branco, pegando sozinho. E aí eu fico, como é que você não quer uma bancada pra realmente ter um juízo ali para as pessoas não tirar proveito disso também, né? Porque já tirou tudo, ainda quer tirar as cotas, que é a única coisa que... Pois é. E nós temos uma lei da cota do boi. Ninguém fala nessa cota do boi. Você já ouviu falar nessa cota do boi? Não. Pois é, pois tem uma cota do boi que 50% das vagas de como fala, esse que mexe com a terra, agronomia, veterinária, são para os filhos dos fazendeiros. Meu amigo. Tem essa lei. Tem essa lei, ela é de 1900 e Berlim. Não é nova, não, a lei é antiga. Meu Deus do céu, não sabia disso. Ninguém fala nessa cota. Mas as cotas para os negros é discutida e reclamada até hoje. E as cotas do boi é para quem? Para os filhos de fazendeiro. Que são? Brancos. Porque os negros não têm acredito fazenda, nisso. Porque a lei proibia os negros de comprar terra. Porque ele sabia que a terra dá poder. E eles não poderiam permitir que um preto tivesse poder. Então a lei proibia. Preto não pode comprar terras. Agora, ele já era... ele só sabia trabalhar como escravo. Trabalho manual. Né? Só que aí eles foram abandonados, que a Lei Áurea foi abandonou, né? Aí ele não tinha trabalho, não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha instrução. E não tinha terra. E não tinha terra também. Não tinha nada. Não tenho casa, não tenho carro. E se ficar comigo é porque gosta. É literalmente isso. E a gente acha, não, porque a princesa Isabel fez um favor para todos os pretos. Fez sim, gente. Ela fez um favor para os italianos virem, para os alemães, para os japoneses que vieram e ganharam terra, ganharam incentivo fiscal, ganharam incentivo do banco. Tem até uma ação contra o branco no Brasil por causa disso. Porque aí deu para eles e os trabalhadores escravos, que ajudou a construir essa nação, não recebeu incentivo nenhum. Recebeu a lei de vadiagem, porque aí se ficasse na praça era vadio, tinha que ser preso. Porque não trabalhava. Onde? Meu Deus. A história nossa né? A gente viu assim que o feudalismo acabou, começou a época do capitalismo, a industrialização. Falou, não, o que eu vou fazer? Cuidando de escravo na minha casa? Não, vou pagar salário básico para os imigrantes, ainda vou desenvolver, vou embranquecer a população e deixar os escravos na margem. Os pretos
na amargura, né? Aí eles não tinham onde morar, para onde que foram? Foram para os morros, porque era a única coisa que subia, né? E lá As estão famosas favelas, né? as favelas. E lá estão até hoje. O papo tá bom, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta para discutir sobre esse tema, né?